Este já é o terceiro vídeo sobre a pesca maravilhosa, registrada lá em Lucas capítulo de número 5. Neste episódio marcante, Jesus está à beira da praia pescando peixe, que são as vidas, realizando uma pesca maravilhosa de pessoas que pararam tudo e chegaram a espremer Jesus para ouvirem a palavra. Enquanto Jesus está realizando esta grande pesca, os discípulos estão voltando depois de uma noite frustrante, onde eles não conseguiram pegar nada, não pescaram nem um peixe sequer. De um lado, o sucesso de Jesus e do outro, o fracasso dos discípulos, mas toda esta frustração fazia parte do plano de Jesus para pescar seus futuros apóstolos. A pesca maravilhosa vai acontecer, mas eles estavam dispostos a largar tudo e seguir o pescador dos pescadores, Jesus. E eu, pela graça que me foi dada, separei mais 10 lições sobre esta linda e edificante passagem das Escrituras. Lembrando que esse é o terceiro vídeo que eu lanço aqui no canal sobre esse assunto. Aí você imagine, se você somar os 3 vídeos com as revelações e aplicações que Deus ainda vai te dar, com certeza será edificação pura para a glória do nosso Deus. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, eu deixei o link de acesso aqui embaixo na descrição deste vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso grupo, ao nosso canal. E agora sim, sem mais delonga, vamos mergulhar nas 10 lições sobre a pesca maravilhosa. Primeira lição. Primeiro, Jesus pede, depois ele ordena. No versículo 3 diz: e entrando num dos barcos que eram de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Perceba, irmãos, que para entrar no barco de Pedro, está no começo, é o primeiro encontro praticamente de Jesus e seus discípulos. Jesus não deu nenhuma ordem expressa, ele simplesmente pediu. Mas olha o que está escrito no versículo de número 4. E quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te, vai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Repare, irmãos, que no versículo 4 Jesus dá uma ordem dizendo: faze-te, vá ao mar alto. Porque Jesus, quando entrou no barco, pediu, e depois que já estava no barco, já há um tempo no barco, ele mandou, ele deu ordem. Sabe por quê? Porque o barco é a nossa vida. Antes de Jesus entrar como nosso Salvador, ele pede o nosso coração, ele pede para que abra a porta. Ele não invade o coração e nem a vida de ninguém, ele pede. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Porém, irmãos, depois que Jesus entra no barco da nossa vida, ele não pede mais nada, ele ordena, porque agora ele nos domina, ele é o nosso Senhor. Ele entra no nosso barco para governar. Agora que Jesus entrou na sua vida, ele não está te pedindo, ele está te mandando. Ele está mandando que sejamos santos, mandando a gente examinar as Escrituras, orar, perdoar. Ele está nos ordenando para que sejamos firmes e constantes na presença do Senhor. Ei, Jesus está no barco da sua vida? Então obedeça a uma pesca maravilhosa, baseada na obediência, te esperando. Agora que ele te governa, ele te ordena. Agora que ele te governa, a última palavra é a dele. Segunda lição, agora está difícil, sabe por quê? Porque a rede está cheia.
O versículo de número 2 diz assim: e os pescadores, havendo descido dos barcos, estavam lavando as redes. Perceba que os discípulos não têm dificuldade nenhuma em puxar a rede. A rede está vazia, nenhum deles pede ajuda. Amém? A rede vazia é fácil de puxar. Porém, no versículo 7, diz que a rede, depois da pesca maravilhosa, ela estava tão cheia de peixe que os discípulos tiveram que pedir ajuda aos seus companheiros. Sabe por quê? Porque agora a rede estava difícil de puxar. Perceba que a rede vazia é fácil de puxar, mas a rede cheia já é mais difícil. Então, assim era a nossa vida. Antes de Jesus entrar no nosso barco, era teoricamente fácil. Não havia oposição maligna contra a nossa vida, até porque eu e você falávamos a língua do mundo, falávamos a língua e fazíamos a vontade do maligno. Mas depois que Jesus entrou, a rede ficou pesada, sabe por quê? Começou a perseguição. E aí você entenda que agora a tua rede está cheia, por isso que há perseguição. A tua rede, que era vazia, agora está cheia de paz, está cheia da graça, do amor, da alegria, da unção de Deus e do Espírito Santo. A nossa rede no mundo é vazia. Agora você entende porque seguir Jesus é um desafio diário. Agora a sua rede está cheia de bênçãos espirituais e puxar a rede cheia é mais difícil. Porém, é melhor andar com rede cheia do que vazia de Deus e da unção e da essência do Senhor Jesus na nossa vida. Terceira lição: com a multidão Jesus trata no raso, mas com os discípulos Jesus trata no profundo. Irmãos, assim que os discípulos chegaram na beira da praia, o versículo 3 vai dizer que Jesus ele pediu para que os discípulos afastassem só um pouco da terra. Perceba que Jesus está ensinando do barco que está só um pouco afastado da areia. Ou seja, Jesus está ensinando para a multidão no raso. Mas no versículo de número 4, Jesus olha para os seus discípulos e diz: vão ao mar alto e lancem as vossas redes para pescar. Então entenda, com a multidão Jesus tratou no raso, Jesus ensinou do raso, mas com os discípulos Jesus ensina do mar profundo. Jesus vai ao mar profundo para ensinar uma grande lição aos seus discípulos. E eu aprendo que se eu quiser fazer o que a multidão na minha geração está fazendo, Jesus vai me tratar no raso e nunca vai me levar a águas profundas. Quem vai com a multidão está sempre no raso com Deus. Quem faz o que o mundo faz está sempre no raso com Deus. Quem é discípulo de Jesus vai para o profundo da palavra, da oração. Quando eu aceito seguir Jesus, Deus começa a me usar de forma profunda e revela coisas grandes e firmes que eu ainda não vi, que eu ainda não sei. Então, saia do meio desta multidão rasa que não quer compromisso com Deus e nem observa os princípios divinos e venha para uma vida de milagres no profundo com Jesus. Quarta lição: na vida do cristão, até quando dá errado, dá certo. A noite, irmãos, foi frustrante. Não fazia parte dos planos dos discípulos aquela frustração, mas fazia parte dos planos de Deus. Os discípulos não, mas Deus sabia porque estava dando tudo errado naquela noite. Tudo coopera para o nosso bem, irmãos. Tudo fazia parte de um plano maior e excelente. Jesus estava lançando iscas para pescar os seus discípulos. Então, não fique apavorado, apavorada. Na vida do cristão, até quando dá errado, está dando certo para Deus. Eu tenho certeza que depois desse episódio, os discípulos puderam entender porque tudo tinha dado errado naquela noite. Aí fica a lição para a nossa vida. Não se desespere quando as coisas aparentemente
estiverem dando errado para você. A sua vida está na mão de Deus, os seus caminhos estão misturados com o caminho de Jesus. Tem situações, irmãos, que dão errado para justamente nos levar a um propósito bem maior do que aquele que a gente imaginava. Tem coisas dando errado justamente para te levar para os braços de Jesus. Deu errado para você se aproximar mais do Mestre, correndo na direção dele. Às vezes nós só se aproximamos do propósito quando alguma coisa dá errado. Neemias só conheceu o sentido do seu viver porque algo deu errado e Jerusalém estava totalmente destruída. Então, grave esta palavra no seu coração e não temas até quando dá errado. Está dando certo para Deus. Quinta lição, o reino de Deus vem primeiro. Os discípulos, irmãos, têm uma necessidade. Eles precisam pescar para o sustento deles e o sustento das suas famílias. Só que Jesus também tem uma necessidade: pregar o evangelho para aquela multidão que estava na beira do mar da Galileia e fazer a obra que o Pai o enviou para fazer. Por isso, antes de atender a demanda dos discípulos, Jesus buscou primeiro as coisas do reino de Deus. Jesus levou o reino tão a sério que não colocou como secundário em sua vida. Talvez os discípulos pensassem: ele não está nem aí para nós, o nosso problema está aqui, ele está vendo e não faz nada. Mas a realidade era outra. E o fato de Jesus se importar primeiro com o reino não atrapalhou em nada o que ele ainda tinha para fazer na vida dos discípulos. Aí vem o conselho: busque primeiro o reino. Eu sei que nossas demandas são muitas, mas tudo fluirá melhor se você, antes de qualquer atividade, antes de qualquer decisão, reunião ou qualquer outra coisa, reservar um tempo com Deus em oração e meditação na palavra. Quando Maria, irmã de Lázaro, fez isso, Jesus disse que ela escolheu a melhor parte de todas. A melhor parte do seu dia é aquela que você passa aos pés de Jesus. Sexta lição: passam a noite toda acordado para pescar, mas não passam a noite toda acordado para orar. O versículo, irmãos, de número 5 diz que os discípulos passaram a noite toda trabalhando, tentando pescar e não conseguiram pegar nada. Já em Mateus, capítulo 26, versículo 40, diz que os discípulos não conseguiram orar nem por uma hora no Getsêmani. Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, os discípulos dormem, mas aqui no capítulo 5 de Lucas, eles passam a noite toda acordados. E isso aqui, irmãos, é um alerta para nós. Muitos cristãos passam horas vendo séries, mas quando vão orar, dormem. Passam horas fazendo o que não edifica, mas quando vão ler a Bíblia, dormem. Ou a Bíblia tira o teu sono, ou a Bíblia te dá sono. Se a Bíblia está te dando sono, alguma coisa está errado. Se a leitura da Bíblia e a oração estão te dando sono, ou você está deixando para orar e ler a palavra no final do seu dia, quando você está cansado, quando você está cansada, e o nome disso é falta de prioridade nas coisas de Deus. Ou você está perdendo ou perdeu o apetite espiritual, que é a fome e sede pela justiça que vem de Deus. Sétima lição: Jesus tem palavra para quem está do lado de fora e tem palavra para quem está do lado de dentro. Irmãos, olha que coisa linda. Jesus entrou no barco, pediu para que afastasse um pouco o barco da terra e deu palavra, ministrou palavra para aquela multidão que estava do lado de fora do barco. E em seguida, Jesus ministrou a palavra para os seus discípulos, mandando que eles fossem ao mar alto e lançassem a rede ao mar. Perceba que Jesus
tem palavra de vida para a multidão que está do lado de fora do barco e palavra de vida para os discípulos que estão dentro do barco. Pegou a visão? Se você está afastado, afastada, longe dos caminhos do Senhor e fora do barco da salvação, saiba de uma coisa: Jesus não faz acepção de você, ele não te lança do lado de fora, ele tem palavra de vida para te levantar e dizer que você não foi tão longe a ponto de que não dá mais para você voltar. Por isso ele tem palavra para os filhos pródigos que estão fora da casa do Pai. O maligno quer que você pense que você foi longe demais, mas Jesus está perto de você. Diz a palavra no Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam de verdade. Então, invoque, clame o Senhor dos Exércitos. Ele tem palavra de vida para a sua vida. E para você que está no barco, mas está pensando em sair, porque as frustrações destas pescas estão batendo em sua porta. Então saiba que ele também tem palavra de vida para a sua vida. Que tal Josué 1,9? Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme não te espante não, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Fique firme na presença do Senhor. Eu não sei se você está dentro ou se você está fora, mas de uma coisa não vai faltar na sua vida: palavra do alto para te levantar. 8ª lição: não foi por falta de opção que Jesus escolheu entrar no meu e no seu barco. O texto diz, irmãos, no versículo 2, que Jesus viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Então a gente entende que se tinha 2, não havia só o barco de Pedro naquela praia. Tinham outros barcos lá, mas Jesus escolheu entrar no barco de Simão Pedro. Jesus tinha, irmãos, um chamado específico para Pedro. Eu me sinto privilegiado, irmãos, em saber que um dia ele entrou no meu barco. Amém? Entrou no nosso barco. Amém? E você também pode se sentir assim, privilegiado, privilegiada. Um dia ele, Jesus, entrou no seu barco e te deu uma missão específica. Jesus tem um propósito conosco no particular, é específico. É por isso que ele entrou no nosso barco, porque a obra de Deus, o Deus da obra, conta com a gente. Jesus tem uma missão para nós, então jamais se olhe abaixo do seu chamado. Desde o dia em que Jesus entrou no seu barco, ele tinha algo especial para fazer em você e através de você. Se ele entrou no seu barco, já não está mais em evidência você, a sua força, a sua capacidade, mas sim ele em você. 9ª lição: mantenha a rede limpa para ser usada. Em Lucas, irmãos, 5:2, no versículo 2, Jesus viu os discípulos, irmãos, à beira da praia e eles estavam lavando as redes. Jesus viu que as redes estavam limpas, ou seja, as redes estavam prontas para serem usadas. Redes limpas, irmãos, falam de purificação, fala de uma vida santa, uma vida limpa na presença do Senhor. Mantenha então a sua rede limpa. Mantenha a sua vida limpa para quando Deus quiser operar através dela, não haja empecilho. Jesus não opera, as promessas de Deus não acontecem onde há iniquidade. Então, deixe essa mágoa de lado, se divorcie desta vida que só te atrapalha e atrapalha Jesus operar em você. Jesus usa, irmãos, somente rede limpa, coração limpo e purificado pela palavra. 10ª e última lição: deu errado porque foi sem a presença de Jesus. Irmãos, apesar da experiência e habilidade dos discípulos, eles não pescaram nada. Jesus não está, irmãos, dentro daquele barco. Tudo isso para nos mostrar que, apesar da nossa destreza,
ou condições físicas e financeiras. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não vai. Tem coisas, irmãos, dando errado para nos mostrar que falta o ingrediente principal. Falta Jesus na nossa vida. Pode até estar dando, irmãos, aparentemente, tem coisas que aparentemente vão dando certo, mas não é o certo. O certo é convidar Jesus para toda a realização que o nosso coração, que é enganoso, tentar fazer. Coração é enganoso, por isso a gente precisa da orientação do Senhor. O resultado de uma pesca, de uma vida que Jesus está dentro dela, é que resultados extraordinários são alcançados. Amém? Se eles pescam uma pesca, eles teriam uma pesca normal, mas com Jesus dentro do barco, além deles pescarem, foi uma pesca extraordinária. Sem Jesus no nosso barco, irmãos, o bom se torna ruim e o doce se torna amargo, mas com Jesus o pouco se torna muito e a frustração se transforma em um grande sucesso para a glória de Deus. Se Jesus está no seu barco e você acompanhou essa missão, essas lições aqui até o final, deixa o seu comentário aí. Jesus está no meu barco. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado, irmãos, por sua companhia, pelo carinho de todos os meus irmãos lá no grupo do WhatsApp, no grupo lá no YouTube. Que Deus continue abençoando vocês também. Que Deus te abençoe, pescador de homens. Que Deus te ilumine, te guie, pescadora de pessoas. Deus é contigo, Deus te abençoe. Pelo Rei e pelo Reino, o que importa é Jesus dentro do barco.